A fúria é uma emoção absolutamente normal, saudável e até útil para todos nós. Ela faz parte do nosso mecanismo de defesa quando estamos perante uma ameaça. Numa situação em que nos sentimos verdadeiramente intimidados, vamos responder fugindo ou atacando. No caso de atacarmos, é a fúria que nos mobiliza nesse ataque. Ela foi fundamental para a sobrevivência da nossa espécie em tempos remotos. Mas hoje em dia, a fúria continua uma emoção muito comum e ainda essencial, quando nos encontramos, por exemplo, em situações estressantes, de injustiça, humilhação ou traição. Afinal, quem nunca teve um ataque de fúria? A fúria é um estado emocional que varia em intensidade, podendo ir desde uma leve irritação até uma fúria ou raiva intensas. É importante salientar que fúria e violência não são necessariamente sinónimos, apesar da fúria poder gerar episódios desagradáveis e até violentos. Ataques de fúria constantes e fora do controle são destrutivos e precisam de atenção. Nesse caso, podemos estar perante um transtorno ou perturbação explosiva intermitente, que é descrita como episódios isolados em que as pessoas perdem completamente o controle dos seus impulsos, agindo de uma forma exageradamente agressiva e despropositada em relação ao estímulo que causou a sua fúria, podendo inclusive chegar a destruir bens materiais. Por exemplo, alguém que está a comer um prato de sopa derrama sopa na sua camisa e fica tão irritado com isso que manda o prato ao chão. Estes episódios explosivos e recorrentes têm normalmente consequências para a vida destas pessoas. Não é raro perderem o emprego devido aos seus ataques de fúria, castigos ou mesmo suspensões na escola, dificuldades nos relacionamentos com os outros, divórcios e até problemas com a justiça. No caso de se ter identificado ou se reconhece alguém com estas características e que comete estes atos extremos, pondere se está na hora de pedir apoio. Nestes casos, a psicoterapia ajuda a gerir melhor as emoções e controlar os ataques de fúria. Terapia cognitiva, sessões de relaxamento e desenvolvimento de competências, como por exemplo de comunicação, são as estratégias mais utilizadas. Se por outro lado não se revê no que foi descrito e não sente que a sua fúria é exagerada, mas mesmo assim tem alguns ataques de fúria, veja e ouça com atenção estas 6 dicas simples que pode praticar e que certamente o irão ajudar a evitar pelo menos algumas destas situações. Aprender a reconhecer que situações desencadeiam em si estes episódios de fúria. Cada pessoa reage de uma forma diferente às situações. Por isso é importante termos consciência dos acontecimentos que nos são mais sensíveis, uma vez que serão esses que irão desencadear os nossos ataques de fúria. Evitá-los tanto quanto possível será sempre uma boa opção. Não reprimir a sua fúria o tempo todo. Tal como dissemos no início do nosso vídeo, a fúria é uma emoção que nos é útil. Ela ajuda-nos na nossa defesa e na nossa autopreservação. Reprimir sempre a sua fúria não ajudará em nada e até contribuirá para problemas como hipertensão e depressão. O ideal é aprender a extravasar a fúria de uma forma proporcional e adequada, bem como no momento certo. Colocar-se no lugar do outro. Numa situação em que se sente realmente em fúria, não é fácil analisar outros ângulos e outras concepções do acontecimento. Porém, se fizer este exercício algum tempo depois, isto é, quando se sentir mais calmo ou calma, vai certamente conseguir perceber melhor outras perspectivas. Faça essa reflexão. É que nem sempre a outra pessoa está errada, ou até pode acontecer que os 2 pontos de vista possam estar corretos. Esperar antes de agir. Em vez de reagir imediatamente a uma situação, pode, por exemplo, contar até 10 antes de fazer ou dizer o que quer que seja. Contudo, esta dica exige treino, sobretudo se você for uma pessoa mais impulsiva. Afastar-se. Se sente que se está a descontrolar, afaste-se da situação ou da pessoa, pelo menos até sentir que já se acalmou. É realmente importante evitar os ataques de fúria, uma vez que estes podem trazer consequências desagradáveis e não resolvem problema nenhum. No entanto, afastar-se não significa fugir dos problemas e situações. Quando sentir que recuperou a calma, volte e resolva a situação de uma forma segura e controlada.
Respirar fundo. Tal como a técnica de contar antes de agir, o respirar também serve, de certa forma, para o distrair da situação que despoleta a sua fúria, ao mesmo tempo que ajuda a acalmar-se. Em particular, a chamada respiração diafragmática é muito útil. Já a ensinámos em outro vídeo, deixamos o link aqui embaixo na descrição. A fúria faz parte das nossas emoções, tal como fazem, por exemplo, a felicidade, a vergonha, o medo ou até a inveja. Por isso mesmo, por mais que tentemos, nunca iremos conseguir eliminar completamente a fúria e nem isso seria adequado. Gerir e controlar devem ser então as nossas palavras de ordem e não permita que a fúria o controle a si. Subscreva o nosso canal para ver mais vídeos. Deixe o seu like e partilhe, ajude-nos a crescer. Muito obrigada e até ao próximo vídeo.